E aí, pessoal, hoje nós vamos aprender um pouco sobre raízes exatas. Eu já vou dizendo assim a vocês, é muito importante compreender as raízes exatas, porque a gente se depara muito mesmo em alguns cálculos na parte de matemática básica, beleza? Então vocês precisam compreender esse tema tão importante, tão trivial da matemática. Então, Eduardo, o que são raízes exatas? A gente vai dizer que as raízes serão exatas quando encontramos o resultado um número inteiro. Se eu for calcular uma raiz, seja ela quadrada ou cúbica, que são os temas que nós vamos estar tratando aqui, o resultado dessas raízes deverão ser números inteiros, não pode ser quebrados, beleza? Então é isso, raízes exatas estão associadas, no caso, a números inteiros. Vamos ver como a gente deve proceder. Antes de mais nada, eu queria falar aqui da nomenclatura das raízes. Quando eu olho uma raiz, eu olho nesse sentido aqui, ó. Tem que ter esse símbolo aqui, ó. Toda raiz, ela tem esse símbolo. E esse símbolo na matemática, ele é chamado de radical, ok? O número que fica dentro dessa raiz, desse símbolo, é chamado de radicando. Aqui eu representei por uma letra, mas é um número, beleza? Qualquer número que tiver aqui dentro é chamado de radicando. O número que fica nessa posição que parece aqui tá em cima de um V, né? Um V. O número que fica aqui, que aqui a gente chamou de N, ele é chamado de índice da raiz. Índice. E o resultado, que é o valor que a gente vai encontrar quando for extrair a raiz, certo? Vai ser a própria raiz. Observe um exemplo. Veja, eu tenho aqui uma raiz, aí a gente diz que é quadrada, eu vou explicar com detalhes, de 4. Raiz quadrada de 4. Por que raiz quadrada? Porque o índice, o número que fica aqui nessa posição, ó, quando não aparece, é o número 2. E o seu resultado é a minha raiz. Então, o 2 aqui, que é a raiz quadrada de 4, o resultado é 2, que eu vou mostrar a vocês como calcular, tá certo? Esse 2 daqui, ele é chamado de raiz. O número 4, que está dentro desse símbolo, é chamado de radicando. O número que fica aqui nessa posição é chamado de índice, certo? E o símbolo é chamado de radical. Então, cada um tem um nome específico. Observe essa outra representação, que o resultado também vai ser 2. Como se daria o nome de cada um desses termos? Ó, aqui o resultado é 2. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. O número que fica aqui dentro do símbolo, que é o símbolo, é chamado de radical. O número que fica aqui dentro é chamado de radicando. E o número que fica nessa posição, que a gente chama de índice, é justamente esse 3, é o índice, beleza? Então, como calcular, né? Como calcular as raízes? Aqui nesse vídeo eu vou dividir as raízes exatas em duas partes. A raiz quadrada, as raízes quadradas e as raízes cúbicas, tá certo? Então, primeiro a gente vai analisar as raízes quadradas, ok? Mas deixe logo seu like aí nesse vídeo para que mais alunos, assim como você que precisa do assunto, esteja aí aprendendo conosco, tá bom? Então veja, raízes quadradas, como é que a gente vai responder, como é que a gente vai resolver toda vez que aparecer esse símbolo aqui, ó, que é o radical, né? O índice aqui, quando não aparece, é 2, por isso a gente diz que é raiz quadrada, porque vem de um quadrado mesmo, que é uma outra história que depois eu posso contar.
O índice aqui é 2, quando não aparecer. E o número que está dentro da raiz é o número 4. Então, esse número que está dentro da raiz, que é o 4, é chamado de radicando. Como é que eu resolvo isso para encontrar o resultado aqui? Como é que eu faço para encontrar o resultado? A gente faz assim, ó. A gente vai associar a raiz à potenciação. Então, o número que eu devo encontrar aqui, que eu não sei quem é, esse número que eu não sei quem é, que eu vou encontrar aqui, ele é um número que é elevado ao índice, que o índice que a gente tem aqui, ó, quando não aparece é o número 2. Toda vez que eu pegar o número que eu quero encontrar elevado ao índice, eu vou ter que pensar em multiplicar esse número por ele mesmo, né? 2 vezes, porque na potência a base ela se multiplica por ela mesma a quantidade de vezes que está aqui. Então eu peguei essa base e multipliquei por ela mesma 2 vezes. O resultado disso, pessoal, tem que ser o número que está aqui dentro, que nesse caso aí em especial é o 4. Então qual é esse número? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai me dar 4? Quem poderia dizer? Isso! Esse número obrigatoriamente tem que ser 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, o número que eu devo colocar aqui, ó, tem que ser o número 2. Por isso, a gente diz que a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque quando eu pego esse número que eu estou pensando e elevo ao índice, vai me dar o radicando. Ou seja, o número que eu estava querendo descobrir elevado ao índice só pode ser 2, porque 2 vezes 2 é 4. E aí eu tenho uma raiz quadrada exata, né? Raiz quadrada exata, beleza? A raiz quadrada de 4 é 2. E se eu fosse pensar nas raízes cúbicas, a ideia seria a mesma. O trabalho é com potência. Então, qual é o número que eu deveria colocar aqui? Eu não sei, mas eu sei que se eu pegar esse número e elevar o índice, que é 3, eu devo pegar esse número, multiplicar por ele mesmo 3 vezes. É ou não é? E o resultado disso tem que ser igual a 8, que é o radicando, que é o número que está aqui dentro. Então, que número é esse que eu devo elevar a 3 para dar 8? Aí eu vou por tentativa. Se eu pegar o número 1 e fizer por ele mesmo 3 vezes, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Não funciona, tem que dar 8. Se eu pegar o número 3 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27. Passou. Tem que dar 8. Então, o único número que eu posso multiplicar por ele mesmo 3 vezes para dar 8 é o número 2. Vê se não é. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Quando eu faço, ó, 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 dá exatamente o que a gente chama de radicando. Então, a resposta da raiz cúbica de 8, como é que você lê? Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque se eu pegar esse 2, que é o número que eu estou pensando, elevar o índice, eu vou ter, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. E o resultado dá o termo de dentro. Então, a raiz cúbica de 8 obrigatoriamente tem que ser 2. Belezinha, pessoal? Beleza? Vamos fazer esse exercício aí, ó. A gente faz esse exercício e você vai ficar craque, vai ficar fera, compreendendo aí as raízes quadradas e as raízes cúbicas. Por exemplo, aqui ele pede para eu extrair as raízes exatas de cada uma dessas situações. Vamos combinar assim? Eu faço 2 e você termina no seu caderno as outras 2, tá bom? Então eu vou pegar essa daqui, a letra D, e vou pegar a letra A. A letra A e a letra D é comigo. A letra C e a letra B é com vocês. Beleza? Então, quem é a raiz quadrada de 9? Observe que não colocaram nenhum número aqui, ó,
Então, quando não aparece, é 2. Por isso eu digo que é raiz quadrada, beleza? Quando for 2, se ler dessa forma. Raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? De 9. Quem é esse número? Eu sei o quê? Eu sei que se eu pegar esse número e elevar ao índice, que é 2, a resposta tem que dar 9 para poder dar certo o cálculo. Então, eu tenho que pensar no número que multiplicado por ele mesmo dá 9. Que número seria esse? Ah, eu lembro agora que eu fiz raiz quadrada de 4 e foi 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, eu vou aumentar uma besteirinha para ver se funciona. Vou colocar 3 aqui. Se eu colocar 3, dá certinho, ó. 3 vezes 3 dá 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. E a explicação disso é porque se eu pegar 3 elevado a 2, é 3 vezes 3 que dá 9. Então, o resultado é 3. Isso aqui é explicação do resultado. Por que a raiz quadrada de 9 é 3? Porque quando eu pego 3 ao quadrado, 3 vezes 3, me dá 9. Logo, o resultado da raiz quadrada de 9 é 3. Beleza? E quem é a raiz quadrada de 625? Raiz quadrada de 625. Ó, é um número que se eu pegar ele e elevar ao quadrado, eu vou ter que ter 625. Aí eu vou pensar em um número, sei lá quem é. Se eu pegasse 30 e multiplicasse por 30, será que dá 625? 30 vezes 30? Vamos testar. 30 vezes 30 é 3 vezes 3, 9, acrescentado 2 zeros. 30 vezes 30 dá muito grande, dá maior que 625. Então tem que ser um número menor que 30. Uma outra coisa, como termina em 5, eu tenho que multiplicar um pelo outro para terminar também em 5. Então o único número antes de 30 que seria bom pegar que termina em 5 é o 25, é ou não é? 25 vezes 25. 25 vezes 25 dá 625. Certinho. Então, o resultado disso é 25. Perceberam como foi que eu fiz? 25 elevado a 2 é igual a 625. Então, o resultado da raiz quadrada de 625 é 25. Por que é 25? Porque quando eu pego 25 elevado a 2, é 25 vezes 25 que dá 625. Belezinha, pessoal? Vamos ver ainda uma outra questão aqui para vocês. Olha só essa questão. Diz assim, extrair as raízes cúbicas. Ele já afirmou para a gente que o trabalho aqui é com raízes cúbicas. Raízes cúbicas, o princípio é o mesmo, só que eu vou, ao invés de elevar a 2, eu vou ter que elevar a 3, tá certo? Então, eu vou fazer uma e deixo duas para vocês. Olha a essa daqui que eu quero fazer. A raiz cúbica de 64. Qual é o resultado da raiz cúbica de 64? O que é que eu vou fazer? Eu vou pensar em um número aqui que é elevado a 3, ó, ele por ele mesmo, 3 vezes, dê igual a 64. Então, que número é esse, professor? Eu não sei. Se eu pegar 2, 2 vezes 2 vezes 2, vai me dar 8. Não é, tem que dar 64. Se eu pegar 3, 3 vezes 3 vezes 3, vai me dar 27, porque 3 vezes 3 dá 9 vezes 3, 27. Também não é. Então, eu vou pegar um 4 para ver se funciona. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, legal, eu acertei. O resultado é 4. Por que é 4? Porque 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. E 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 4 dá 64. Logo, eu posso garantir a vocês que a raiz cúbica de 64 é 4. Aí, se alguém perguntar por que, eu respondo. Porque 4 elevado ao índice, que é 3, 4 vezes 4 vezes 4, me dá 64. Belezinha, pessoal? Não é legal? Só mais uma questão para a gente encerrar, que é essa questão aqui. Se um terreno quadrado tem 1.024 metros de área,
quanto mede o perímetro do terreno. Eu quis misturar os conteúdos para vocês verem que a gente pode aplicar esse assunto de raízes com outros tópicos também, tá? Então aqui a questão é bem curiosa e a gente deve fazer o seguinte. Primeiro, observar que ele me dá aqui uma figura e essa figura ela é chamada de quadrado. O que é que tem tão especial no quadrado? O que é? Os lados são iguais. Esse lado é igual a esse, ó. Então aqui eu tenho um lado que é igual ao outro. E a área de um quadrado é só fazer a multiplicação desse lado por esse. Ou seja, se eu chamasse aqui de L e aqui também de L, a área desse quadrado seria L vezes L, que vai me dar um total de 1024. Só que L vezes L é uma potência. É L ao quadrado, é um número elevado a 2. É um número elevado a 2. Vocês lembram que eu disse no início que as raízes estão associadas às potências? É justamente isso. Isso aqui é uma potência. E a operação inversa da potenciação é uma raiz. Como aqui o índice é 2, então o que eu tenho aqui é uma raiz quadrada. Para poder saber quem é o lado desse quadrado, eu devo calcular a raiz quadrada de 1024. E como é que eu faço para calcular a raiz quadrada de 1024? Aí eu vou usando a definição anterior. Eu vou pensar em um número para calcular a raiz quadrada de 1024. Eu penso em um número que elevado a 2 me dê 1024. Ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo me dê 1024. Por questão de tempo aqui no vídeo, eu vou sugerir para vocês o número, tá certo? Só que eu vou mostrar, inclusive, o que eu fiz aqui, ó, em uma das contas. Você lembra que eu fiz aqui 30 vezes 30, que deu 900? Então, é um número maior que 900. E esse número tem que terminar em 4. Para terminar em 4, eu vou acrescentar depois do 30 duas unidades. Porque aí eu vou ter 32 aqui, ó. 32 vezes 32... 2 vezes 2 termina em 4, tá vendo? Então significa dizer que é possível que o resultado dê 32. E como é que eu vou ter certeza? Multiplicando 32 vezes 32 e vendo quanto vai dar. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. Aí eu somando aqui, ó, 4, 6 mais 6, 12, vai em 1, 9 em 1, 10. 1024 certinho, ou seja, o resultado do lado desse quadrado equivale a 32. Só que não acabou, porque ele quer saber quem é o perímetro. E perímetro é a soma de todos os lados. Se aqui em cima é 32 e isso é um quadrado, então todos os lados é igual a 32. Então como é que eu vou resolver isso? Eu vou pegar e multiplicar 4 vezes 32, porque eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 lados. Então, meu perímetro vai ser 4 vezes 32. 4 vezes 32 só é multiplicar. 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12. Quem é meu perímetro? É 128 metros. O meu perímetro nessa questão é 128 metros. Eu espero de verdade que vocês tenham compreendido, tá certo? E tenham curtido bastante esse vídeo. Escrevam no caderno, é beleza, é bem gostosinho. E até a próxima, se Deus quiser.